Então, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada e assim vai. Essa aula é direcionada para os alunos do segundo ano do Colégio Alfinísia Freire, a disciplina é Artes. E a gente vai dar continuidade ao assunto que havíamos começado na aula passada a respeito de hip hop, tá? O hip hop no Brasil, na apostila de vocês. E a gente continua com o seguinte, do seguinte trecho onde a gente parou ali, começando o hip hop no Brasil, os três elementos. Assim como nos Estados Unidos, no Brasil, o break, ele também foi a primeira vertente de toda essa cultura hip hop. Lá, os primeiros breakers, que dançavam na periferia de Nova York na década de 60, faziam-no com o intuito de protestar contra a guerra do Vietnã. Imagine só, através da dança você fazer esse protesto, né? Essa movimentação, utilizar o corpo como forma de protesto. Os passos da dança, eles simulavam movimentos dos feridos de guerra, bem como dos instrumentos de guerra. No Brasil não houve essa conotação. Claro, a gente não estava envolvido, pelo menos lá no início da década de 60, a gente ainda não estava envolvido em nada, especificamente, pelo menos, que fosse tão brutal quanto estar dentro de uma guerra. A própria ditadura militar, ela vai surgir alguns anos depois, mas que no seu início também o próprio processo de repressão ainda não vai ser tão utilizado pela arte, pelas artes em geral, como os Estados Unidos teve o break em relação à Guerra do Vietnã. Então, no Brasil não houve essa conotação. Os primeiros dançarinos do break de São Paulo e do Rio tinham como objetivo puramente diversão e a busca da autoestima. Essa questão de autoestima, principalmente, a gente leva em consideração que a maioria dessa população, a maioria das pessoas que se envolviam com o hip hop, que tinham essa ligação com o break dance, eram pessoas negras. Então, quando a gente fala sobre a questão da autoestima, a gente fala que é uma busca por essa autoestima através justamente do uso do corpo para poder se mostrar, para poder ter a movimentação. Existe toda uma questão de apagamento da história, da negritude, o cerceamento do pensamento da negritude, do reconhecimento de si enquanto alguém minimamente bem visto, digamos assim, e porque a gente sempre teve uma cultura racial aqui no país extremamente preconceituosa, infelizmente. Sempre fomos extremamente racistas. Ao contrário do que um cara chamado Ali Camel, o Ali Camel ele é autor de um livro chamado Não Somos Racistas, em que ele questiona essa questão da racialidade no Brasil, né? Só que a gente sabe muito bem que, sendo pautados numa sociedade escravocrata, escravagista, não sei se preferirem, a gente acabou criando, a nossa sociedade acabou criando esse pensamento extremamente racista em relação a uma existência teórica de uma hierarquia de raça mesmo. Mas enfim, a Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, foi o local escolhido pelos primeiros praticantes do break. Todavia, pela inadequação do piso, mudaram para a Rua 24 de Maio, esquina com do José de Barros, também na região central. O piso de mármore e as lojas que vendiam luvas e lantejoulas tornavam o ambiente propício para os adeptos e praticantes. Claro, o break você dança basicamente deitado no chão, né? Você utiliza muito o movimento das mãos, utiliza muito o corpo encostado no chão, girando e tal. Então você vai estar o tempo todo ali se jogando, se esfregando literalmente no chão, né? Então, se você encontra um piso que seja mais fácil de deslizar o seu corpo, então você vai ter uma facilidade maior também para poder produzir esses passos, fazer esses passos.
E foi isso que aconteceu lá com o pessoal do break aqui no Brasil, já lá na 24 de maio. E aproveitando também que as lojas que existiam ao redor, não somente por conta da movimentação das pessoas que passavam e viam dançando e tal, mas também acaba trazendo a ideia assim, pô, ó, a gente tem uma loja de luva ali. A luva evita que se machuque o punho, que se machuque a mão naqueles contatos que são frequentes, né, das mãos, do corpo, da cabeça mesmo, com o chão. A ideia das lantejoulas, mais embaixo aqui a gente vai falar até um pouquinho sobre Michael Jackson. As lantejoulas são aqueles artefatos, aquelas coisas brilhantes, né, que dá para colocar no corpo, que traz uma ideia também de movimento. Quer ver uma coisa interessante assim, só uma comparação bem besta assim, em relação à lantejoula. Para quem nunca viu, todo mundo viu, claro já, aquelas dançarinas indianas, né? Que elas vão movimentando a cabeça e a cintura e tal. E na saia, que na verdade é um cinto que tem vários negocinhos pendurados assim, aquela movimentação dos quadris faz com que esse cinto, com essas fitas, né? Como se fossem lantejoulas, justamente, elas se movimentem. Então essas lantejoulas, pertencendo também a esses dançarinos do break, faz com que haja uma ideia muito maior de movimentação, além da própria sonoridade. No início, os praticantes do break não eram bem vistos. Claro, porra, a maioria era vinda de uma juventude negra. Às vezes atravessavam a cidade para poder dançar em locais que não era o local deles. Então eles acabavam não sendo bem vistos. Eles chegavam a sofrer preconceito e perseguição. Não somente por isso, também por conta já da introdução do rap, da batida eletrônica e suas músicas nas danças e tudo. Então era algo que estava chegando ainda no Brasil. Então a galera ainda tinha meio que um pé atrás em relação àquele tipo de sonoridade que estava rolando ali. Todavia, com o passar do tempo, a dança foi se disseminando. Tornando-se conhecida e apreciada não somente pelos negros, pela juventude negra, mas também por moradores e frequentadores de regiões nobres da cidade de São Paulo. Vou me furtar a fazer comentários a respeito disso. Os obstáculos foram diminuindo à medida que chegavam ao Brasil videoclipes de Michael Jackson, como Thriller, que é aquele que ele tá de zumbi, né? Com a jaqueta vermelha, tal, muito foda aquele clipe. Billie Jean também, que é muito bom, assim, inclusive houveram versões brasileiras sobre Billie Jean, Beat It, e filmes como Flashdance, que na época, década de 70, 80, foi um filme assim, magnânimo, a galera toda assistindo, curtindo. O break virou moda e passou a atingir um público maior. Chegou a ser apresentado em frente a uma loja do shopping center em Iguatemi, do bairro Itaim, região nobre de São Paulo. Isso aí é de um texto de 2001, né? Então, 20 anos atrás. É como se a gente estivesse passando por um processo de consolidação do break ainda em alguns espaços, né? Então era de se causar bastante surpresa a gente ver um tipo de movimentação dessa dentro de um shopping center, e ainda mais um shopping que fica numa região nobre, o Itaim Bibi, né, que eles chamam hoje, uma região nobre lá do estado de São Paulo. Diferente de outros modismos, o break não acabou, pelo contrário, continua até os dias de hoje. A dança, mesmo tendo deixado de ser moda e praticada por outras tribos e classes sociais, fortaleceu-se com a chegada do rap, do grafite e principalmente com a conscientização das pessoas sobre as causas vinculadas ao hip hop. Então a gente tem aí, a partir do momento em que esses três elementos eles se juntam, o rap, o grafite, o rap, o grafite e o break, eles
se fundem na ideia do hip hop. Existe ainda um quarto elemento aí que vai ser o que a gente chama de disc jockey, né? O DJ, que é muito mais. É porque assim, é uma mistura do DJ com o MC. O MC é uma coisa que foi meio que desvirtuada com o tempo. O que é o DJ? DJ é aquele cara que fica na mesa de som, tal, não sei o que, controlando a música, música eletrônica, DJ fulano, DJ Alok, por exemplo. É o cara que fica lá na mesa de som, tipo, ele vai trabalhar somente com a questão da sonoridade. Ele geralmente não fala zorra nenhuma. O MC, que aí, pô, a gente vai falar principalmente no funk hoje em dia, que acaba tendo muito MC não sei quem. Ah, MC Rebeca, MC Guimê, MC, sei lá, esse MC todo aí. Na verdade, houve um desvirtuamento do que é um MC. Afinal de contas, o nome em si significa mestre de cerimônias. Quando surgiu na Jamaica o rap, o mestre de cerimônias era aquele cara que fazia a dupla função do mestre de cerimônia, do disc jockey, porque ele controlava a mesa de som, mas tinha alguns momentos que ele baixava lá o som e começava a falar. E esse falar era um ato político. Ele começava a falar a respeito da situação daquela comunidade, a situação da sociedade, a situação política do determinado país, né? No caso na Jamaica naquele momento, e aqui quando migra para os Estados Unidos, vai ser lá no Bronx, vai ser lá no gueto, então vai começar a falar a respeito da situação deles, da forma que o Estado joga essa população para marginalidade, joga de lado, deixa de lado essa população, né? Então, o hip hop ele acaba sendo a fusão principalmente desses três elementos, do break, do rap e do grafite, mas tem uma importância muito grande a presença do mestre de cerimônia, que é basicamente um poeta, né? É porque ele acaba entrando também no rap. MC, o DJ e o rap acaba se juntando tudo para algumas pessoas, para alguns estudiosos, esse acaba sendo um elemento único. Para outros, já se faz uma separação muito maior, então ao invés de 3 elementos, rap, break e grafite, são 5 elementos, acrescentando aí o disc jockey e o mestre de cerimônias. Com o passar dos anos, os breakers foram adquirindo conhecimento sobre a cultura do hip hop e seus ideais. Outros elementos, grafite, mestre de cerimônia e disc jockey, uniram-se à dança e à consciência no movimento social juvenil. Grande importância no movimento hip hop porque ele vai levar essa consciência para a galera a respeito do que acontece dentro da sua comunidade. Surge o movimento hip hop organizado, conhecido como MH2OSP, de São Paulo, né? Criado por uma iniciativa do produtor musical Milton Salles com o objetivo de organizar os grupos de break. O que motivou a criar o MH20, MH2O, foi mal. H2O, gente, é por causa da água, tá? Então, só pra... peraí que eu me perdi. O que o motivou a criar o MH2O foi a possibilidade de fazer uma revolução cultural no país. A ideia principal foi fazer do MH2O um movimento político através da música. Um movimento político que vise a juventude negra e periférica. Então, através da música. Ele também contribuiu para o início da formação das posses, característica marcante da nova escola, ou seja, a geração que aderiu ao movimento hip hop quando ele já tinha um pano de fundo social. A ideia, o fomento à nova escola, a ideia sobre deixar de se tratar
a criança como um mero receptor de conteúdo e transformando eles também em agentes sociais, em agentes participativos da própria sociedade, da própria comunidade. Afinal, vai importar muito as vivências das crianças, as experiências das crianças, dos jovens, porque não adianta você chegar, assim como o hip hop traz essa ideia, e a gente que os grupos que pensam a respeito da escola enquanto um local que ultrapassa a simples ideia de um espaço de aprendizado de conteúdo, de passar conteúdo, é preciso enxergar esse fundo social para as escolas. Então o hip hop ajuda, principalmente nas periferias, a modificar a forma de se enxergar a sala de aula, se enxergar a escola, porque você começa a ter uma visão mais do todo. Não é somente aquele grupo fechado dentro da escola, mas sim a forma que a comunidade, tudo que existe ali ao redor da escola, vai influenciar quem está lá dentro. E por que isso? Pare para pensar o seguinte, veja só a importância que o hip hop ele vai trazer para esse tipo de discussão. O hip hop surge principalmente nas comunidades carentes, que está o tempo todo lidando com fome, com violência, com prostituição, com o Estado deixando de lado aquelas pessoas, com racismo estrutural, racismo institucionalizado. E aí de repente você pega aquela juventude que sofre isso fora da sala de aula e quando chega dentro da escola, você vai ter aí duas opções. Uma é esquecer completamente essa vivência deles, essa experiência deles, empurrar conteúdo lá que muitas vezes eles nunca vão usar para a vida. Ou, dois, aproveitar dessas experiências que eles possuem, aproveitar aquilo que o hip hop, que o rap fala muito e transformar a vida deles. Mostrar o que existiu na história, o que existe na política, nas ciências sociais, na sociologia, na filosofia, na história, na geografia, em todas as disciplinas, que você pode pegar e adequar ou comparar com aquele tipo de vida que as pessoas estão levando, né? Para ir em busca de uma melhoria mesmo. Então, você pensar uma nova escola, como aqui o hip hop ele influencia a formação dessa nova escola, você pensa justamente numa autonomia maior da juventude, autonomia maior das crianças, porque pode facilitar o poder conscientizador, o poder reflexivo das próprias crianças. Massa? O rap também teve um importante papel na difusão do hip hop no Brasil, tanto pelo conteúdo das letras que dão sentido à sua causa, como pelo impulso modista que provocou, claro. A gente não chegou a trabalhar bastante falando sobre mainstream e underground. Então, o rap, quando ele surge, ele vai ser um movimento extremamente underground, né? Mas chega um determinado momento que ele começa a alcançar outros locais que não somente a periferia. Consequentemente, ele vai ganhando espaços que antes ele não frequentava. E isso faz com que ele deixe de ser underground, na sua raiz underground, e passa a ser mainstream. Só que é um mainstream um pouco diferente, porque ele não necessariamente vai precisar deixar de trabalhar o discurso que ele já tem o costume de trabalhar para poder ser aceito em outros locais. É porque esses outros espaços eles começam a ter uma visão também mais consciente a respeito do que essas outras pessoas passam, do que o rap fala exatamente a respeito dessas comunidades que são mais carentes.
A cultura hip hop se difunde e fortalece por meio do rap, que no Brasil tem um grupo os Racionais MCs como pioneiro do estilo, pelo menos em grande escala, já que existiam outros grupos e rappers como Taíde, que bloqueou a tela, como Taíde anteriormente. De acordo com os autores do texto, o rap realmente se destacou como gênero musical popular depois do lançamento independente do CD dos Racionais, chamado Sobrevivente no Inferno, do ano de 97. Imagine só, lá em 1997, há 23 anos. O disco produzido pelo selo do grupo Cosa Nostra vendeu mais de 1 milhão de cópias. Para a época, isso era enorme. Para um grupo de rap, com 1 milhão de cópias já naquele período de 97, 98, isso é gigantesco. O grafite também tem fundamental importância na disseminação do hip hop no Brasil. Da mesma forma como no break, o grafite também houve uma conscientização de imagens alegres, irreverentes e talvez inocentes de um brasileiro nascido no exterior, proveniente da classe média alta, e aí ele passa a retratar a realidade da periferia, sendo feito por artistas provenientes dessa periferia. Então, é a questão da vivência, como eu falei, é a experiência de vida das pessoas, é a vivência das pessoas, é a visão que eles têm a respeito de sociedade por estarem vivendo. Quando a gente fala de vivência, é justamente isso, porque essas pessoas elas viveram na pele, geralmente na pele preta, eles viveram aquilo, sentiram na pele mesmo, então para eles poderem reproduzir aquilo que eles sentem, aquilo que eles vivem, é muito mais fácil do que alguém ligado às classes médias que pegou uma influência do surgimento do grafite lá na França, em Paris, no maio de 68 e tudo. Então, quando esses grafiteiros eles pegam essa influência de lá e trazem para cá, ainda é algo elitizado, porque é quem teve acesso a isso, mas de repente isso começa a se adequar, o grafite começa a se adequar a partir do momento que quem adota ele é a galera periférica. Então, que a todo momento há de se negar a arte para essa galera, porque eles são vistos como marginais, como seres marginalizados. Então, quando eles começam a pegar esse discurso do grafite enquanto um meio de arte, um meio de consciência, de conscientização, de difusão de suas críticas a respeito da própria sociedade, o grafite passa a ser visto como um elemento extremamente importante do hip hop. Ele entra nesse rol desses elementos pertencentes ao hip hop. Então, talvez não com a revolta e violência das letras de algumas vertentes do rap, claro, mas tenta fazer pensar sobre os problemas da periferia e da realidade urbana. Conforme explica Lia Rodrigues na revista Reportagem, né, o grafite como arte globalizada, Globo, tá? Não a Rede Globo, Globo lixo! Não é a Rede Globo. A arte globalizada, a arte global, a arte que alcança com seu discurso o mundo inteiro, é cheio de termos em inglês. As equipes denominam-se crews, tem nada a ver com Sampa Crew, tá? O pessoal que gosta aí de samba, pagode paulista. As equipes denominam-se crews, sendo que cada um tem a sua assinatura ou sua tag. Tipo hashtag, eles têm uma tag na linguagem deles. Existem diversos estilos de grafitagem, como o estilo o freestyle, feito em muros e paredes sem regras ou técnicas precisas. São desenhos mais aleatórios, são desenhos muito bem trabalhados, inclusive, só que eles conseguem ter uma temática que é uma temática que pode variar desde uma crítica política a uma crítica ao vizinho do lado, da casa do lado, assim. Então, existe... o freestyle permite
justamente que se trabalhe de diversas formas diferentes a grafitagem. O wild style, ou selvagem, né? Wild, selvagem, com letras de caligrafia complicada, inteligíveis aos desentendidos. Geralmente essas letras são ligadas à galera do picho, ou quem faz pichação, né? Então, esse estilo selvagem, esse wild style, quem quiser, joga esses nomes assim, grafite wild style, grafite freestyle e tal, para vocês terem uma ideia melhor de como é que se trata isso. E então essa caligrafia um pouco mais complicada, muito utilizada pelos crews, com demarcação de território, e outras vezes só para poder jogar um nomezinho bonitinho lá para jogador. Há também o throw up, vômito. Quem fala inglês aí pode me ajudar aí. Eu não sei falar inglês direito, né? Então pode ser throw up, throw up, como vocês quiserem. Que é um grafite rápido, pouco elaborado, deixado em qualquer lugar. Tipo, ele não precisa ser tão bem trabalhado. Ele se assemelha um pouco com o freestyle, claro, mas o freestyle ele é algo muito mais bem trabalhado. É muito, tipo, é aquela coisa de você passar pela frente, olhar e, tipo, é uma obra de arte gigantesca. É um desenho que você vai olhar e falar, você fica estupefato, fica besta mesmo com o desenho. O throw up é algo muito mais rápido. É tipo você fazer, é como se você fosse fazer um desenho com um boneco de palito, sabe? Fazer a cabecinha assim. Com a galera que é meu aluno, são meus alunos já há algum tempo assim, meus desenhos que eu fazer na sala, era o bonequinho de palito lá, né? Então, esse throw up ele pega muito mais essa questão de não importar. Quase que uma pintura abstrata, né? Não importa muito as formas, pode ser algo meio bagunçado assim, mas importante é o seu significado, o que ele está querendo dizer naquele momento ali. Ele não precisa ser tão bem trabalhado, mas todo grafite ele traz a importância de ter um significado. A pintura pode ser feita à mão livre, com tinta e spray, chamado spray can art. Normal, é spray normal, de você pegar o spray, pronto, fez lá. Ou com stencil art, uma espécie de molde. Stencil, se utilizando um stencil, é você pegar uma placa, tipo, sabe essas placas de radiografia? Pronto, você tirou o raio-x ali, torceu o tornozelo, tirou o raio-x bonitinho, tal, não sei o que. Pronto, você pega aquela placa, que ela é maleável, né, mas não é tão mole assim, e você faz um recorte nele. E aí coloca na parede e joga o spray por cima. Quando você tira essa placa, o que é que vai ficar formado ali na parede? Vai ser justamente o formato do desenho qual tinha ali naquela placa. Então o stencil ele funciona dessa forma. A gente geralmente vê isso muito acontecendo nas palavras de ordem. Dá um exemplo assim, que por exemplo, o movimento nas últimas eleições do ele não. Pronto, o que é que a galera fez? Pegou uma placa, fez lá o desenho, a hashtag escrito ele não e tal, colocava nos lugares e jogava o spray por cima. Quando tirava a placa, tava lá o grafitado ou pichado, escrito ele não. Na época do Fora Temer a gente viu muito isso. As questões de Lula, seja Lula livre ou Lula ladrão, também a gente acabou vendo muito mais. Na verdade, acaba vendo muito mais Lula livre, porque quem costuma mais ocupar as ruas assim é o pessoal da esquerda. Mas
É possível também ver os movimentos de direita adotando esse tipo de discurso, porque acaba sendo um discurso popular. Popular, que é diferente de populista, mas aí é uma discussão para um outro momento. Mas é algo popular porque traz uma possibilidade de alcançar mais gente. Então, a partir do momento que os grupos que estão nas ruas eles começam a adotar isso, traz a possibilidade de alcançar muito mais gente. Então, é um discurso que pode transcender as questões ideológicas. Surgido das pichações, o grafite é uma forma de evitar a demarcação de áreas e demonstração de poder por parte de algumas gangues. Os locais que foram grafitados, eles não costumam ser pichados. Às vezes são pichados? São. Mas, geralmente, quando em um determinado local há um grafite, o pessoal do picho, o pessoal da pichação, eles respeitam aquilo. Então, eles não vão pichar naquele local. Eles não picham sobre o grafite. A não ser que tenha alguma rusga pessoal mesmo pesada. Mas, geralmente, há esse respeito entre grafiteiros e pichadores. Então, os locais que foram grafitados não são mais pichados. É uma espécie de código de ética entre os pichadores, que respeitam a arte desenvolvida pelos grafiteiros. Afinal de contas, nem sempre um grafiteiro é um pichador, nem sempre um pichador é um grafiteiro. Pode ser grupos diferentes, pode ser uma mesma pessoa que faz isso também, em alguns momentos faz o grafite também, mas ele tem lá um instrumento na mão que é o próprio spray. Geralmente a galera do grafite começa justamente no picho. E depois ele vai desenvolvendo algumas técnicas de desenho e trata a trabalhar com grafite. É por meio desses três elementos, então, o break, o grafite e o rap, que o hip hop apareceu e se difundiu no Brasil e pelo mundo. Eles funcionam como um meio, um instrumento de propagação daquilo que alguns autores denominam o quarto. E, ao nosso ver, mais importante elemento do hip hop, o conhecimento. Esta seria a base de sustentação que não permitiu a banalização, a transformação do rap, do break, num modismo ultrapassado. É a conscientização, o conhecimento, tido como alvo pelos precursores do hip hop no Brasil, ensinada pelas ONGs e posses aos jovens da periferia, um dos principais fatores que consolida, fortalece e perpetua essa cultura. Então, aqui ele traz a discussão como sendo o quarto elemento, o conhecimento. O conhecimento, só que conhecimento, quando a gente fala assim, é algo extremamente abrangente, porque é uma questão de reflexão, é uma questão de conscientização, né? Então, a partir do momento que você consegue gerar, consegue trazer essa conscientização, essa difusão de conhecimento, se diz que esse é o quarto elemento pertencente ao hip hop, né? Que é algo que não é tão simples assim de se enxergar, de se perceber, a não ser que você tenha uma mente já aberta, voltada a permitir ter esse aprendizado, permitir a chegada desse conhecimento. Acabou. É isso então, galera. Valeu. Aula finalizada. É por aí. Falou. Tchau.